destaque, estamos aqui no programa Extra Classe, o nosso programa 01. Eu sou Felipe Galvão, estou aqui com o Rafael Correia e com o Diogo Belo para falar sobre Copa Libertadores da América 2025 agora. Então, queremos a participação de vocês. Primeiro deixa o like, depois comenta aí embaixo. Qualquer coisa que você discordar ou que você concordar, coloca aí embaixo, deixe sua opinião, que a gente vai acompanhar depois desse vídeo. Então vai ser muito bacana também fazer o programa aqui e depois ver o que vocês estão pensando e analisando junto com a gente sobre a Copa Libertadores 2025. Lembrando que viemos de 3 títulos seguidos do futebol carioca, com o Flamengo, Fluminense e agora Botafogo no ano passado. Então o Brasil também é destaque, já muitas conquistas, até perdi as contas de quantos anos o Brasil vem vencendo, desde o Flamengo. Se não me engano, 6. Desde 2019 aí com o Flamengo, então apresento aqui os senhores. Corrigindo, ano anterior, né? 2019, 2018. 18 foi River. River Plate campeão. A última vez que teve alguém fora do Brasil foi o grande. Exatamente. Então, para falar um pouco sobre essa Copa Libertadores, quero primeiro a opinião de vocês, o destaque. Quem vai ser o grande brasileiro dessa Libertadores, Diogo Belo? Boa tarde, boa noite, bom dia, independente do horário que você esteja assistindo, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu já acho que dos brasileiros, o que vai se destacar positivamente vai ser o Flamengo. Acho que o Flamengo está montando um bom time, um bom elenco. O Felipe Luiz está vindo muito bem aí com o Flamengo nesses últimos meses. Agora ganhou de uma final incrível de um clube que estava vindo muito bem, está bem estruturado, que é o Fluminense. E o Flamengo conseguiu passar por cima. Então, por isso, eu acho que o Flamengo... E também por conta dos outros times que ainda não estão tão... O Botafogo, que é um outro clube que eu botaria como postulante ao título, ainda está se estruturando ainda vai ver, a gente ainda vai ver como o clube vai vir ainda não fez nenhuma pré-temporada, né? Porque não estava nem com seus principais jogadores jogando o Campeonato Carioca, ainda o treinador chegou agora. Então eu acho que eu talvez ficaria um pouco em dúvida entre o Palmeiras, mas acho que o Flamengo ainda está à frente. Rafa. Vou fazer coro com o Belo. O Felipe Luiz está fazendo um bom trabalho no Flamengo. Veio aí, mostrou bons jogos contra o Botafogo, contra o Vasco, contra o Fluminense, que para mim são os grandes testes no Carioca. E não dá para descartar o Palmeiras, por causa do Abel, por causa da tradição, ele tem feito um bom trabalho. O Botafogo, eu creio que vai vir forte, apesar de toda a turbulência que teve aí no início do ano. É o atual campeão, né? Não dá para descartar o atual campeão nunca. Mas os brasileiros... Às vezes dá. Te garanto que às vezes dá. Mas dos brasileiros, acho que esses 3 vão se destacar na Libertadores. Lembrando que poderíamos ter uma equipe a mais na Libertadores da América, o Corinthians ficou de fora. No final a gente vai falar também sobre a Sul-Americana, na reta final do programa, rapidinho. Que, não sei se vocês sabem, que hoje em dia é considerado até mais que a Libertadores. É um campeonato difícil, um campeonato importante. E digo mais, na Sul-Americana é tão boa, tão forte, que não tem nenhum cara bobo. Todo mundo muito esperto lá. Depois dessa deixa, a gente tem que então começar, vamos por grupos, ou vamos falar primeiro dos clubes realmente, porque a gente falou já do Flamengo, mas principalmente o Palmeiras também vem muito forte. O Vitor Roque já estreou só nessa reta final do Campeonato Paulista, não conseguiu se encaixar ainda há muito tempo, o Paulinho vem de lesão também. Acho que dá para o time do Palmeiras disputar até o final da Libertadores, lembrando que o Estevão não vai estar na reta final. Ele vai disputar o Mundial e no Mundial ele vai deixar... Então, a dúvida para o Palmeiras vai ser exatamente essa. Como ele vai se comportar depois que o Estevão sair. Porque hoje o jogo do Palmeiras é dar bola no Estevão e vamos ver no que dá. Vamos ver o que o Abel vai preparar aí com os reforços que ele recebeu, como ele vai conseguir adaptar o Palmeiras sem o Estevão. Que hoje, para mim, o grande nome do Palmeiras é o Estevão. Eu acho que o Palmeiras, o grande craque do Palmeiras hoje para mim é o Abel, não tem como falar que não. E eu acho interessante que ele teve vários anos com vários elencos diferentes e nenhum ano ele foi o pior ano dele acabou sendo o ano passado, né, que não conquistou nenhum título, se não me engano, né? Paulista. Tirando o Paulista, não conquistou nenhum título de expressão. Então eu acho assim, que o Abel tem muita condição, ele tem as referências do trabalho dele, que mostra que ele pode fazer um bom trabalho. Tem crédito, né? Tem crédito. Então acho que, lógico, não tem como falar que a saída do Estevão não vai fazer diferença. Vai fazer diferença, mas eu acho que a Leila vai acabar trazendo alguém ali pro lugar do Estevão e o Abel vai conseguir botar o time no eixo e vai ser chato. Vai ser um time chato no Libertadores, cara. Lembrando que esse ano o Palmeiras talvez tenha investido, não sei se em números, mas você trazer o Vitor Roque, trazer o Paulinho, o Palmeiras tentou o Andrés também, então seria uma grande contratação em termos de valores.
algo que não aconteceu muito, a torcida cobrava bastante. Tinha o Rony, que agora saiu, então se cobrava muito daqueles antigos jogadores que fizeram sucesso com o Abel já em outros momentos, então agora o Palmeiras vai ter que buscar esses novos reforços, realmente um estilo de jogo que possa realmente agregar. Acaba que eles vão estar se adaptando com aquela história de trocar a roda do carro com o carro andando. Tem, por exemplo, o Felipe Anderson, que foi a grande contratação do ano passado, não vingou ano Não passado. né? Não chegou ainda. Então, vamos ver se esse ano os reforços do Palmeiras vão conseguir. Então, a gente vai começar então pelo grupo A, falar aí pelo grupo do Botafogo. Nós temos aqui Do atual campeão, tá? atual Disse isso, por favor. por isso que o Botafogo está no grupo A. Exato. Cabeça de chave desse grupo. Um grupo que tem Estudiantes da Argentina, que também está com dinheiro investindo legal. Tem a Universidade de Chile e o cara bobo, aí que gera de bobo muito... não tem nada. Veremos nesse grupo A, porque realmente Estudiantes e Universidade de Chile estão um nível acima. Então vamos ver quem será realmente que vai passar. Por incrível que pareça, quem vai fazer diferença nesse grupo vai ser exatamente o cara bobo. Quem der mole pro cara bobo pode perder a vaga. Pode perder. Exatamente. E um grupo que, lembrando que o terceiro colocado vai para a Sul-Americana, então acho que até na teoria é um grupo que tem claramente suas forças definidas. Botafogo, depois Estudiantes, depois Universidade de Chile, por último Carabobo, mas que realmente na prática as situações podem se alterar. Lembrando que, se não me engano, o Botafogo estreia já contra a Universidade de Chile fora, então uma derrota já cria uma situação complicada para o atual campeão da Libertadores. Só um comentário que você falou sobre o terceiro colocado, ele vai para um playoff. Playoff da Disputar com o segundo colocado da fase de grupos da Sul. Isso, para ver quem é que vai continuar. Só o primeiro que passa. Isso. Eu fiquei sabendo aí, não que me importe muito. Tá acompanhando. Cara, tem todo... Esse ano eu decidi acompanhar um pouco mais a Sul-Americana. Vai ganhar moral. A Sul-Americana às vezes é tão esquecida que tem até comentarista que fala em canal grande aí na TV que jogador não atuou bem na partida e o cara nem viu. Nem os caras comentam. Então a Sul-Americana também traz esses fatores interessantes. Lembrando que acho que a Sul-Americana é a antiga Comebol, né? A Mercosul. Então acho que Botafogo ganhou o Comebol, o Flamengo ganhou o Mercosul, o Vasco ganhou o Mercosul. Então acho que a Fluminense também vai ganhar também título que não tem. Sim. Eu até falava isso, mas a gente vai falar de Sul-Americana depois, mas tinha uma teoria sobre o Fluminense, agora não faz mais sentido, porque o Fluminense ganhou a Libertadores. Mas então desse grupo do Botafogo aí, dá para com o time atual o Botafogo conseguir passar bem, sem sustos, ou vai ter que realmente evoluir no trabalho muito depressa? A base do Botafogo, ela se manteve, do time titular, né? Teve duas grandes perdas, que foram o Luiz Henrique e o Almada, que, assim, são grandes craques. O Almada, então, né, é o novo Messi, né? O cara é brabo. Mas a base do time é a mesma. Então os caras se conhecem, os caras vão se entender em campo. Acho que vai ser mais adaptação ao estilo de jogo do Renato Paiva mesmo, do técnico. Porque o time tem, e chegaram reforços, né? Perdeu muita gente, mas trouxe reforços. Eu acho que o time do Botafogo vai passar em primeiro. Para mim a disputa do Botafogo é com o Estudiante. Se passa primeiro em segundo. Sim. Não, na verdade eu acho que ele não passa em primeiro se ele der muito mole. Mesmo com esse time, com o Renato Paiva chegando agora, ele só que o único que tem a condição de tentar brigar com ele pela primeira posição é o Estudiante. Só que mesmo assim a briga do Botafogo é com ele mesmo. Acho que o problema do Botafogo o time titular realmente enfraqueceu, sem Almada e sem o Luiz Henrique, mas eu acho que o banco do Botafogo esse ano pode surpreender positivamente. Porque ano passado o Botafogo tinha, por exemplo, o Tiquinho como centroavante reserva. Sim. E muito no nome, porque o 2024 o Tiquinho foi bem fraco, ele ajudou contra o Fortaleza, mais 2 ou 3 jogos. Depois daqueles problemas pessoais dele, melhoraram muito. O Eduardo também foi um reserva ali que mais fazia figuração quando entrava do que ajudava, como em 2023. O Tietchan, por exemplo, também era um jogador que entrava muito, mas não ajudava também tanto no time do Botafogo. Então o Botafogo tinha um bom banco de reservas, mas que não ajudaram tanto quando foi preciso. Os que ajudaram, Adrielson, que saiu, mas o Botafogo tem agora o Jair, que foi uma contratação milionária do Botafogo. Tem na esquerda o Cuiabano, que ajudava também ali, alternando com o Telles, permanece, o Marçal também.
Então, acho que Grande contratação, inclusive. é uma boa... Desse ano, dessa temporada. Sim, sim. Quem você falou? O Marçal. O Marçal, então. Foi contratado esse ano. Então, mas o Marçal não deveria sair realmente, pelo todo mundo de surpresa, porque além de ser um dos líderes do time, ele fazia a lateral esquerda, um jogador mais defensivo, diferente do Cuiabano e do próprio Alex Telles. As dois jogos importantes contra o Palmeiras, contra o São Paulo, faz também ali a zaga pela esquerda, algo que faltou muito ano passado, porque o Botafogo teve o Walter e teve o Pablo. O Pablo ninguém considera, né? O Pablo está no Flamengo de volta, então... O cara é bicampeão da Libertadores, o cara não é considerado. Não, brincadeira. ele não estava apto a jogar. Bravo. Ele ficou 10 meses inapto. Então tem essa questão realmente de ser um jogador que não estava ajudando o Botafogo ano passado e também não vai ajudar o Flamengo esse ano, como não ajudou também tanto no ano anterior. O Paulo, vamos combinar que Ele tá no Flamengo? Ele tá curtindo férias no Rio de Janeiro. Né? Ele voltou ao Flamengo? Ele vai ficar essa temporada lá? Tá lá, né? Ficar é muito forte, né? Ele tá lá. Por enquanto tá lá. está. Ele tá Ninguém... esperando pra pôr, sim, gente, vamos ser claros. O Pablo tem um salário alto, não vai para qualquer clube, e já tentaram emprestar ele e não quer sair do Flamengo. Para ele é confortável, tá no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, ganhando bem. Então, se vai jogar ou não, pelo menos para mim, parece que não importa muito para ele. Tá na boa lá, vai cumprir o contrato e vida que segue. Então agora para o grupo B, a gente vai falar muito, porque não tem time brasileiro, a gente vai dar destaque para os times brasileiros, mas tem River Plate, o Independente Del Valle, o Universitário do Peru e o Barcelona de Guayaquil. Então, é interessante, né? Uhum. O Independente Del Valle e Barcelona, mas o River passa em primeiro. Sem dúvida, sem A dúvida. grande dificuldade do River nesse grupo aí vai ser o morro, né? Subir o morro ali, jogar no morro. Se conseguir os empates lá, vai passar tranquilo. Mas é interessante falar, apesar de não ter time brasileiro, porque isso pode fazer com que o River tenha, de repente, uma melhor campanha. E aí vai definir vai disputar, tudo em casa, né? Que ano passado não fez tanta diferença, mas por muito pouco. É. Se tivesse tido um resultado melhor contra o Atlético na Fora de ida, casa, poderia né? jogar Sim. até a final em casa, seria Verdade. um caminho mais tranquilo para o River. Exatamente. Então, para o grupo C, grupo do Flamengo, tem LDU como adversário, Deportivo Táchira e Central Córdoba da Argentina, um time bem pequeno da Argentina, mas LDU de Quito e Deportivo Táchira atrapalham mais pelo time que tem ou pela logística? Pela logística. Flamengo sem altitude não dá Libertadores, né? Assim, tirando a altitude, eu acho que o maior adversário é a logística mesmo, a altitude, a logística, sim, todo respeito aos times do Flamengo, pelo trabalho que o Felipe Luiz vem apresentando, o Flamengo está muito na frente desses times, né? Então eu acho que não vai ter grandes dificuldades para passar em primeiro e pode fazer também uma das melhores campanhas. Isso que eu ia perguntar. Mesmo com esses desafios, talvez o Flamengo não poupe, não dificulte. Assim, a Até forma que o Felipe vem administrando o elenco, se ele continuar fazendo essa administração do elenco, o Flamengo tem grupo tem elenco para poder jogar. Mas aí com brasileiro e Libertadores. Sim. Olhando o calendário, vai ter um determinado momento na fase de grupos, eu não me recordo agora quais jogos, que o Flamengo vai jogar Libertadores, vai jogar contra o Palmeiras, vai jogar Libertadores e vai jogar contra o Botafogo. Eu acho que nesse momento o Flamengo vai ter que dar uma atenção especial, um tratamento especial, para poder administrar bem as duas competições. Que aí vai estar enfrentando times que vão estar concorrendo com ele pelos títulos. Então, tirando isso aí, eu acho que o elenco ali dá conta do recado. Mas pode ser bom também, porque vai jogar às vezes uma sequência de 4 jogos com titulares e pega um ritmo forte. Assim, se eu não me engano, a vantagem é que nesse momento que ele vai pegar o Palmeiras e o Botafogo pelo Brasileiro, ele não vai precisar viajar muito, porque os jogos já vão ser jogos de volta no Rio de Janeiro, da Libertadores. Então, fica menos complicado por conta disso. É isso, Flamengo. Pra mim é o favorito. Pra mim é o favorito do campeonato. Não é nem do grupo, pra mim é o favorito do campeonato. Então, acho que passa fácil. O problema é a LDU lá. Mas também, assim, vai depender muito do que o Felipe Luiz vai ter de planejamento pro jogo de lá. Se vai buscar o empate, se vai buscar... vai poupar o time lá, ou se vai botar o time titular. Então vai depender muito do que o Felipe Luiz deseja nesse jogo. Mas passa em primeiro tranquilo, e é isso, um dos favoritos a conquistar o título. Mesmo com questão de Mundial,
Botafogo, Palmeiras e Flamengo não afeta em nada a Libertadores e o Mundial depois. Então, a Você acha Mundial, para mim, assim, uma grande oportunidade de você levar o time para enfrentar grandes times da Europa, mas torcedor que se ilude que os times brasileiros vão muito longe no Mundial, né, eu acho que é bem complicado. Eu acho que está criando uma certa ilusão da mídia que o Flamengo tem capacidade hoje de jogar contra esses times. Já ouvi isso que o Pascoal falou. Eu não sei se foi o Pascoal, mas eu ouvi isso. O Flamengo tem chance de chegar longe. O Flamengo, se estivesse na Espanha, então, é uma ilusão que pode atrapalhar. Pelo grupo que o Flamengo tem no Mundial, eu acho que passar para as oitavas é possível. Só que das oitavas para frente, amigo... Então, aí você passando em primeiro nas oitavas, de repente, você pega o segundo. Primeiro que, até o Mundial, fala de Flamengo e Chelsea, que são, vou botar assim, o Flamengo aqui na América do Sul, o grande time da América do Sul contra o grande time da Europa, que são os dois grandes times do grupo. Não menosprezando os outros times. Mas... Tá sim. Eles... Não tô não. Eles devem brigar pela primeira e segunda colocação. Mas ambos não serão o mesmo Flamengo e o mesmo Chelsea até o Mundial. Na verdade, eu tinha esquecido que o Chelsea está no grupo do Flamengo. Entendeu? Então assim, a gente não então sabe que Chelsea vai estar no Mundial. Então o Flamengo que brigar pela liderança. Então. Exatamente. Então assim, o que vai definir ali é, acho que muito... Também a gente não sabe muito na prática como vai ser a visão dos europeus em relação ao Mundial. Então, assim, falar do Mundial agora é muito complicado. Acho que o foco dos brasileiros tem que ser o brasileiro é Libertadores e ir para o Mundial para fazer um bom campeonato, para ser competitivo. É que eu acho que o Galvão quis perguntar, mas é que sempre que eu faço isso, nunca é o que é. Mas acredito eu que seja no sentido de enquanto os outros clubes estão descansando, fazendo uma segunda pré-temporada, esses clubes estarão lá, querendo ou não, disputando. Por mais... É um mês, seria um mês. Isso. Assim. Vamos botar que joguem a primeira fase, então já seriam 10 dias ali, pelo menos. 15 dias com mais os times que vão disputar o Mundial, com certeza eles vão voltar mais cansados. Né? Eles vão estar mais cansados dos outros times. Isso. Mas, assim, é aquela história, vai ter que se adaptar a essa realidade, porque é a realidade do nosso futebol, é a realidade do nosso calendário. Aí você vai ter que correr atrás de um brasileiro, que é muito difícil de uma Libertadores. Então, acho que, assim, é o que eu falei, eu acho que o foco deles é fazer gordura agora nos primeiros 10 jogos. Se não me engano, vão ser 10 rodadas antes do Mundial brasileiro. Então tem que levar esses 10 jogos muito, muito a sério para poder ter gordura pro que vai vir depois do Mundial, entendeu? Então, eu acho que vai ser muito difícil acontecer, por exemplo, que ano passado. Os 3 times mais fortes, Palmeiras, Flamengo e Botafogo. O Botafogo ganhou Libertadores e Brasileiro e o Flamengo Copa do Brasil. Eu acho muito difícil que fique entre esses três títulos. Que, por exemplo, um ganhe 2, outro ganhe 1, ou que cada um ganhe 1. Mas por conta do Mundial? Eu acho que por conta do Mundial vamos ter surpresas. A gente tem que ver também o que os times vão fazer na janela especial para o Mundial, né? Então, como eles vão tratar isso aí, então, se vão trazer mais reforços, pensando no resto da temporada. Um preparo físico para um campeonato, o Flamengo sofreu ano passado com a Copa América. Não foi nem a disputa da Copa América em si, como é as eliminatórias. Não, mas vou te falar a questão. A preparação dos jogadores para a Copa América. Porque o Arrascaeta, quando vai disputar um amistoso com a seleção uruguaia, o De La Cruz, eles treinam 2 vezes com o time e vão pro jogo. Isso. Então a preparação dele é do Flamengo. Sim. Eu acho que lá eles foram disputar um campeonato e tiveram 10 dias de preparação e foi feita uma preparação para eles aguentarem um mês. Então quando eles voltaram, tinham mais meses pela frente ainda e acho que inclusive, falando de Mundial, se eu não me engano, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras já enviaram uma carta para a CBF pedindo a adiação de uma das rodadas. Da última rodada. Seria a 10ª rodada, né? Os jogos deles, para conta da logística. Mas eu acho que essa questão de como vai se preparar para o pós, porque a gente sabe, não tem jeito, a gente sabe que o calendário é esse, a realidade é essa. Esses times, eles estão sendo prejudicados por serem bons times, né? Porque a realidade é essa. Porque para estar num evento, num torneio desse tamanho, é porque são times que se
destacaram dos outros times e estão sendo penalizados por conta disso. Né? Acabam sendo penalizados por conta disso. E enquanto o nosso calendário for essa bagunça, cara, infelizmente os times que se destacarem vão se prejudicar, eles vão sofrer. Seriam os jogos da 12ª rodada, que acontece no dia 11 e 12 de junho, já que o Mundial começa no dia 15. Muito próximo, né? Botafogo, o Flamengo vai 16 não tem como e o ele Fluminense jogar, 17. A viagem é longa. Palmeiras dia 15 também. Vamos falar então do grupo D, então vamos falar agora do grupo D do São Paulo na Copa Libertadores da América. Então, estava falando que tem o Libertad, o Talleres da Argentina e o Alianza Lima do Peru. É um grupo difícil, mas com jogos chatos, né? Não, fácil, mas Grupo fácil, mas com jogos chatos. Isso aí. Então, aí é o seguinte, né? Quem errar menos passa. E o São Paulo não pode errar. Então, o problema do São Paulo é o seguinte, né? Com que Pode se concentração o São Paulo vai entrar para os jogos? E os caras têm que estar no ápice deles. Porque se o São Paulo achar que é jogo contra o Palmeiras, ele passa tranquilo. Aí sim, né? Se ele todo mundo vestido de verde... Agora se ele levar... Não, eu falo da questão de respeito mesmo. É importante ele... Não achar que é baba, tô pegando baba, então vou me poupar aqui pra ganhar aqui, mas me doar no brasileiro. Não pode ser assim. O grande problema do São Paulo é a questão que, pra mim, hoje o São Paulo tem um time, não tem um elenco. Então, tipo assim, se os caras entrarem em campo sem 2, 3 jogadores do time titular, o jogo já fica difícil pra eles. Entendeu? Eles não têm boas peças de reposição. Mas se entrarem os 11 titulares na ponta dos cascos, eles passam tranquilo. E jogando com seriedade, eles passam tranquilo. Mas se entrar achando que já passou, ou não entrar com a força máxima, pode sofrer um pouquinho. Mas de verdade, eu acho que dos brasileiros é o que pegou mais tranquilo. Então o São Paulo, tranquilo. Pra vocês aqui, desculpa... Tranquilo, mas não desse lugar. Tem que... Olhando os times que estão junto com São Paulo, quem vocês acham que tem mais chance de passar em segundo? Olhando até pelo ano passado, acho que o Talleres, né? Eu ia falar isso também, mas... Inclusive, ano passado, o Talleres e São Paulo estavam no mesmo grupo também, e cada um ganhou um jogo. Isso aí. O Libertad, cara, a gente tem que ver. Né? Então, mas o Libertad, ele é um clube que ele fazia muita dificuldade há uns 10 anos, cara. Há uns 10 anos ele trazia uma dificuldadezinha. Já tem um tempo que ele não causa dificuldade para os brasileiros, pelo menos. O futebol paraguaio também não tem tido tanta força assim também. Tirando a seleção que tá jogando bem, né? E o Lescano também, craque de bola, hein? Moleque bom de bola demais. Não vi jogar não, mas o Fluminense contratou. Então eu tô na expectativa. Tem o Gatito, tem o Romero. Aí temos o grupo E, outro tricolor, não é o Fluminense não, é o Fortaleza, está no grupo do Racing, Colo-Colo e Bucaramanga. Cara, esse nome é de dificuldade. Tinha que gravar o texto falando desse time. Bucaramanga. O Racing é o grande favorito. Sim. O Fortaleza seria o segundo, porque eu acho que o Colo-Colo ultimamente é muito... Então, mas o Colo-Colo no passado deu trabalho. Não River, deu, né? Então, mas o River, eu acho que falou mais sobre o River do que sobre o Colo-Colo. O Colo-Colo foi o pior time que passou para a segunda fase no ano passado. Foi o pior time da fase de grupos. Então, o Fluminense... Eu acho que talvez o jogo do River contra o Colo-Colo foi o melhor jogo do River. E talvez acho que isso criou uma falsa expectativa dentro do que a gente esperava do River. Né? Sim. Agora, Fortaleza vai depender muito do Vojvoda conseguir colocar o Fortaleza nos trilhos de novo, né? Que ele não vem fazendo um bom início de temporada, o Fortaleza. É verdade. Mas também tem que ver o foco também do time, se não é realmente na Libertadores. Acho que a prioridade, quando chegar o momento, vai ter mais força na Libertadores do que na Copa do Nordeste. Assim esperamos, porque eu tô torcendo muito pro Fortaleza passar aí. Seria bem interessante. O Fortaleza, lembrando que não é o único time nordestino, temos mais um, que é no grupo F, que é um grupo bem engraçado assim, de nomes, porque tem o Nacional, o Internacional, e o Atlético Nacional. E o Bahia. Aí tem o Bahia. O Bahia, já falaram o mundo inteiro. O Bahia não fala muito, mas o Bahia é um estado. Então vamos ver aí esse grupo do Bahia. É o grupo da morte esse? Sim, esse grupo aqui, meu amigo, não tem favorito certo não. Isso aqui vai ser briga de foice. É porque o Nacional já teve time ruins. Sim. Esse time não é dos piores do Nacional não. Vocês acham que o Internacional está muito à frente do Bahia para passar esse grupo? Teoricamente está, pelo final do turno do ano passado e pelo estadual. Eu considero muito estadual. Assim, eu acho que ambos os times têm continuidade de trabalho. Né?
ambos os times parecem que vão ser campeões estaduais, porque o Inter já ganhou o Gaúcho e parece que o Bahia vai ganhar o Baiano, né? Tá bem encaminhado para ganhar o Baiano. Então, assim, eu acho que de nome, o Inter tem alguns nomes melhores do que, né, de elenco. Tem um elenco um pouco melhor do que o do Bahia, mas vai, cara, tô falando, velho. Ainda mais que é confronto nacional, cara. Vai ser liga de foice. Né? Cara, O Inter tem uma leve vantagem, eu acho, sabe? E até também a experiência de saber como jogar a competição, né? Questão de arbitragem, questão de clima, tudo assim faz uma diferença. Mas eu acho que o Bahia vai entrar com a faca nos dentes nesse campeonato, cara. Sim. Por mais que eu acho que o Bahia tem a noção de, cara, a gente não vai conseguir ganhar, vai ser muito difícil de conseguir ganhar. Mas a gente vai tentar chegar o mais longe possível. Eu acho que eles vão tentar fazer história, cara. Sim, os caras já estão fazendo, né? Na Libertadores. Vão brigar, no mínimo, aí pra passar das oitavas. Isso aí eles vão colocar como foco, assim, com certeza. Pô, eu tenho um primo, cara, que ele é baiano, hoje é casado com uma prima minha, mora aqui no Rio de Janeiro, ele fez de tudo. Ele foi pra Bahia pra assistir um jogo da Libertadores. Ele falou, cara, eu não sei se o Bahia vai passar. Então é o meu momento de ver o Bahia na Libertadores. Sim. Então você imagina os jogos do Bahia dentro de casa. Como a torcida vai inflamar. Cara, eu vou fazer questão de assistir todos os jogos do Bahia na Libertadores, pelo menos os de casa. É o que eu tô falando. Eu acho que eles vão dar trabalho ali. Cara, o grupo em si não tá fácil. Não tá fácil. Não tá. Aí vai ser jogo duro em casa, vai ser jogo duro fora de casa. É um time que um grupo que não tem um assim que a gente possa dizer que tá fora, né? Tá todo mundo na disputa e eu falei, eu acho que o Inter tá um pouquinho na frente dos outros, mas bem pouquinho. Também, mas é aquela situação que eu falei, até se o Barcelona de Guayaquil estivesse aqui, eu acho que também teria um grupo bem interessante também. Até porque o Barcelona tem a altitude, você fala. Tá acostumado também com o Libertadores, também já foi vice-campeão, sempre finalista. Esse grupo aqui, não querendo ser repetitivo, mas claramente não tem um cara bobo, né? Esse grupo aqui é um grupo verdade. Um grupo complicado, cara. Vamos então para o grupo G da Copa Libertadores desse ano, 2025, teremos Palmeiras, Bolívar, o Bolívar além da altitude melhora um pouquinho a cada ano, mas vai chegando lá. O Sporting Cristal já teve melhores momentos já na Libertadores, mas também é um time que joga quase todo ano. Todo ano tá lá. E o Cerro Porteño, mais um time paraguaio. Tem o Gatito agora também. Então, esse jogo o Cerro Porteño eu acho que é aquele caso do peso da camisa da história, porque também não tem dado tanto trabalho. Sendo que o Cerro Porteño é o esquema de sempre. Você tem que sempre entrar com o olho aberto. Cerro Porteño e Palmeiras vai ser um jogo à parte, meu amigo. Não se esqueçam do que aconteceu na verdade. Vai ser paulado esse jogo aqui. Vai ser... Não vai ter um jogo apenas bola em campo, entendeu? Tem muita coisa extra-campo que vai entrar nessa partida. Mas o Palmeiras ainda assim, pra mim, aqui tá bem à frente dos outros. Né? Sim. O Bolívar, a dificuldade que ele traz a maioria dos times que jogam contra o Bolívar vai pensando, vou garantir meus 3 pontos em casa e fora de casa tento empate, uma coisa que realmente é uma atitude muito, muito chata de se jogar. O Fluminense mesmo no ano retrasado botou o time sub-20 para jogar lá. Não, assim, jogar contra o Bolívar lá no cume do morro é complicado demais. Eu acho que o Palmeiras também é o favorito, mas tem uma briga boa ali pelo segundo lugar. Sim. Então agora para fechar a fase de grupo da Copa Libertadores, vamos falar do grupo H com Peñarol do Uruguai, Olímpia do Paraguai, Vélez Sarsfield da Argentina e o nosso querido San Antonio. Bulo, rapaz. Que isso. Cara, apesar do Peñarol ter chegado na semifinal do ano passado, vocês acham que esse é um grupo nivelado por baixo, cara? Ou vocês acham que é um grupo... Acho que é um grupo equilibrado, cara. É equilibrado, né? Então acho que é um grupo que pode ser, cara. O Peñarol tá muito mordido. A Federação Uruguaia tá trabalhando muito nos bastidores aí por conta da situação aí dos Pibes. Cadê os Pibes? Estão presos ainda. Então eles estão reclamando bastante, estão lutando ainda, não querendo deixar que a situação do racismo vá para frente. Então estou querendo muita briga dos bastidores da Federação Uruguaia, também dos clubes. Então acho que eles vão vir muito mordidos e vai ser difícil para o brasileiro jogar lá. Foi muito difícil para o Botafogo ter torcedor lá. Eram cobrados os torcedores do Botafogo que foram viajar até o Uruguai. Então acho que esse ano, se a situação não melhorar, pode ser complicado também para um jogo de ida. A tendência é piorar. Ter torcedor lá.
vai ser complicado. Porque até outros dirigentes também do Uruguai estão falando que é complicado vir para o Brasil. Então estão criando uma pressão Sim. na Conmebol aí. Então pode ser um adversário difícil para times brasileiros mais à frente na Libertadores. É até bom não ter nenhum brasileiro aí nessa fase de grupos contra o Peñarol para ver essa história aí. Por isso torçamos para que o Peñarol vá para a Sul-Americana. Mas só uma pergunta sobre esse grupo, que a gente acha que o Peñarol deve passar, porque realmente é um time mais forte. Vocês acham que entre o Olímpia e o Vélez tem alguém destoando muito? Eu acho equilibrado, cara, esse Olímpia e Vélez aí. O Bulu eu descarto, porque sendo muito sincero, eu não conheço. Pode de repente ser um time que vai vir para fazer uma revolução, mas eu não conheço. Agora, o Olímpia e o Vélez eu acho O Vélez é o campeão argentino. Pô, mas o Olímpia também tá sempre chegando aí, pelo menos em quartas de final de Libertadores, tá sempre chegando ali, cara. Desde que pegue o Flamengo. Né? Então, mas o Vélez de repente não tem time pra ganhar do próprio Peñarol. O Vélez tá jogando muito, cara. O Vélez tem um ótimo trabalho, fica com a gente depois de eu acho que quem vai passar em primeiro segundo é o Vélez. Eu acho que a segunda vaga fica entre o Peñarol e o Olímpia. Copa Libertadores, alguma coisa, alguma surpresa? Não é isso. Quem pode surpreender? Se eu for pra descartar um brasileiro? Descartar um brasileiro? Tem menos chance de passar pra mim hoje é o Fortaleza. Pra mim é o Fortaleza porque tem o Inter ali no grupo, então... Não. O Bahia, desculpa, verdade. Mas ainda assim eu acho Fortaleza, cara. Eu acho que Fortaleza tem menos chance de passar. Mas eu acho que Fortaleza, assim, por conta do que vem apresentando no início da temporada. Cara, mas eu acho que o Colo-Colo é muito superestimado também. Acho que o Colo-Colo... Caraca, porque eu tô com a visão do Colo-Colo do ano passado, cara. Mas era assim, muito fraco, apesar de ser superestimado... Então, mas o Colo-Colo do ano passado que era fraco, é o melhor Colo-Colo dos últimos 5 anos aí, pelo menos. Então, isso é o problema. Mas olha só, a gente tem que levar em consideração que o Colo-Colo, mesmo sendo fraco, tá sempre jogando na Libertadores. O Fortaleza não tem essa experiência na Libertadores, sabe? Então, os caras têm rodagem ali, sabe? O comportamento de arbitragem, tem a mandinga e tal. Então, assim, sabe como é que funciona? Não sei se foi contra o São Paulo ano passado, cara, que o Botafogo, eu falei justamente isso. Vendo o jogo, eu falei, caraca, tu vê que o Botafogo é muito melhor, mas o outro time sabe jogar a Libertadores, estava sendo mais malandro, sabe, ao jogar a Libertadores. Agora, pra fechar, é a última, prometo, tá? E o que você acha do... Desculpa, segue aí. Pode ir, é contigo, irmão. Cara, o que você acha sobre acabar agora? Pra acabar, O que você acha de acabar o vídeo? Eu tô achando uma boa depois dessa, porque não tem mais como. Pois é. Caraca, depois dessa. Não tem como. Não tem como, mas a gente agradece aí. De novo, deixa o like. Muito obrigado aí a todos. Voltaremos aí na próxima. Alguma consideração final, Rafa? Cara, segue a gente, deixa o seu like, compartilha aí com teus amigos, faz o nosso canal crescer aí, tamo junto. E ó, vamos torcer aí pros brasileiros na Sul-Americana e nessa Libertadores. E você aí, como eles falaram, não deixe de se inscrever, gente, é de graça, dá essa moral. Se você gostou do vídeo, cara, deixa o like, manda pros seus amigos. Compartilha. Se sei lá, não gostei do vídeo, vê quem tu não gosta e manda o vídeo. Manda essa aí pra ele então, já que eu não gosto, Ou então pega a pior parte, isso. Bota um link lá na sua rede social e bota como é que são muito isso aí. O link lá isso. E incentiva outras pessoas a verem também a porcaria que foi. Exato. Hoje foi muito bom também, ao contrário. Então agradecemos aí, estaremos aí juntos na próxima. Valeu! Páginas extras.